É isso mesmo, já estamos gravando. Você está assistindo a quinta e a última aula desta matéria do curso básico em teologia, turma das terças-feiras, soteriologia, doutrina da salvação. Esta é a quinta e a última aula desta matéria do curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Você está ligado com soteriologia, a doutrina da salvação. Próxima terça-feira, anote aí, começaremos a nova matéria, teologia do obreiro. Tudo que a Bíblia nos ensina sobre quem são os trabalhadores da seara do mestre. Fique atento, as apostilas já foram enviadas hoje pelo correio. Oro a Deus que chegue a tempo, né? Porque o correio tem me pregado muitas peças, peças até um pouco, tem me deixado um pouco triste e nervoso, mas oramos a Deus que tudo dê certo. Os irmãos da Casa Worship, fiquem tranquilos, domingo já estará na sua mão a sua apostila, e os irmãos locais, como o irmão Wilson, é só dar aquele grito que eu coloco lá na caixinha de correio, né? Porque o irmão Wilson não pede, ele manda e desmanda. Muito bem, meus irmãos, vamos então começar a nossa aula. Acredite ou não, eu acredito que essa vai ser a primeira matéria, a primeira apostila que nós vamos conseguir terminá-la. Meu Deus! Também pequenininha que ela é, mas graças a Deus ela tem um conteúdo tremendo. Quantos de vocês perceberam que essa apostila é pequenininha, mas tem um conteúdo tremendo, 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 tremendo. Não vai ser diferente, né, com a teologia do obreiro, ela vai ser uma apostila um pouquinho mais grossa, mas também vai ter um conteúdo, meu Deus, bem forte, bem poderoso. Vamos esperar o irmão Robson, que caiu a conexão. Ei, irmão Robson! Voltou, irmão Robson! Não faz isso. Não nos abandone, irmão Robson, por favor. Está ali o irmão Mackenzie ajudando o papai. É isso aí. O braço forte do irmão Mackenzie não pode faltar nessa hora. Se faltar... Fala, homem de Deus! Esse seu menino está Esse seu menino está comprido na terra. Que é isso, irmão Robson? Tá, ué. Eu vou ter que tomar chá de varapau para eu ficar igual a ele. Ele tá, além dele ser o bailarino agora, um dos principais, né? Ele agora está chovendo de convite para ele virar manequim, né? Fala sério! Vigia na terra. Modelo, né? Querem que ele seja modelo agora também. Vigia na terra que Cristo está no céu e no trono. É verdade. Página 7. Página 7. Página 7. Obrigado àqueles que já fecharam o áudio, né? Essa turma é ligada, né? Eu não preciso nem pedir para vocês fecharem o áudio. Vocês já fecham. Vocês são fantásticos, né? Tem que aprender muito com vocês. Meu Deus! Tem que aprender com o irmão Wilson, né? Que é o veterano, né? O apóstolo aqui da turma, né? Tem que aprender com o irmão Cleito, né? Que é o sorriso número 20. Tem que aprender com o irmão Robson, né? Com esses cabelos grisalhos. Ele faz disputa com o irmão João de Freitas, né? Não sei qual dos dois tem o cabelo grisalho mais bonito, mas aí eu sou suspeito em dizer, né? Mas os dois têm um negócio que eu nunca vou ter, né? Cabelo grisalho. Também tenho que aprender com a irmã Vanessa, né? Que está sempre ali ligada, ela não perde 1 milímetro do capítulo, né? A irmã Graziela nem se fala, irmão Wellington, a irmã Mary que acabou de chegar, a irmã Mary, né? Foi um dia de batalha hoje, irmã Mary, acredito. Foi um dia de luta, mas um dia de vitória. E a irmã Michele, né, que está a caminho, né? E também a irmã Tatiane Natardim, que não chega tarde. Ela pode chegar no jeito, mas não chega tarde. Vamos lá. Página 7. Olha o assunto de hoje. Papai do céu. Está chegando a irmã Ângela Cristina Barros. Fala comigo, irmã Ângela. Seu áudio está fechado. Paz, Senhor, pastor. Só na correria, como sempre. Correria. Mas estou aqui. Eu acho que a senhora tem vocação de lebre. Tem que conversar com o irmão Flávio, né? Eu acho que a senhora nasceu com... Acabei de falar do profeta. Ei, profeta! Esse é o irmão Flávio. Tudo bom, pastor? Tudo, muito bom rever a sua pessoa. Acabei de chegar em casa, pastor, só por Deus. Meu Deus, eu acho que
Se eu fosse espírita, eu não sou, mas eu acredito que a senhora, em uma outra encarnação, nasceu como lebre ou como um Mustang de 4 rodas, porque sempre a senhora anda acelerado, meu Deus. Mas o mais importante é que a senhora está batalhando e vencendo em nome de Jesus. Caso. Página 7, a predestinação. Eita, assunto que vai mexer com a nossa cabeça hoje. Vamos lá. A predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia. Isto quando devidamente compreendida. Quero deixar bem claro. Depois da doutrina do arrebatamento da igreja, não é? Da segunda vinda de Jesus, que queiramos ou não, é uma doutrina que traz aqui um tremendo de um consolo. Vamos ser sinceros. Vivemos num mundo onde toda a esperança das coisas aqui de baixo acabaram. Concordam comigo? Não temos mais saída. As pessoas estão colocando esperança em tantas coisas, na economia, na política, na ciência. As pessoas perderam o norte. Não temos para onde ir, humanamente falando. De sorte que, para nós cristãos, a doutrina mais consoladora, e não se trata de uma fuga, se trata de uma realidade que nos conforta, irmãos. Se eu não tivesse essa realidade dentro da minha alma, eu estaria louco. E eu acredito que você também, que é a segunda vinda de Jesus. Graças a Deus que temos essa esperança. Imagine se nós não tivéssemos essa esperança, que Jesus nunca viesse a regressar e levar a sua igreja e proteger a sua igreja da pior catástrofe que vai se abater desse planeta, chamada Grande Tribulação. É uma doutrina consoladora a segunda vinda de Jesus? Para mim é. Eu quero acreditar que também para você é, porque não temos mais saída, gente. Não temos mais saída, não temos mais alternativa. Mas depois da segunda vinda de Jesus, que para nós cristãos é considerado uma das doutrinas de maior consolação, a predestinação é a segunda. Mas veja bem, a partir do momento que compreendemos e aprendemos corretamente. Vamos lá. Sua essência jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos nunca são baldados. Essa palavra parece estranha, né? Baldado quer dizer frustrado, anulado, quebrado, comprometido. Mas, pastor, por que você não coloca uma palavra mais fácil? É para ajudar vocês a enriquecerem o vocabulário da Santa Mãe Língua Portuguesa. Eita idiomazinho abençoado, né? Que é o nosso. Santa Mãe, já dei esse título, Santa Mãe Língua Portuguesa. Entende? Não sei se você já teve a curiosidade de ler algum dicionário. É coisa de louco que eu vou dizer, mas eu já li 14 vezes o Aurélio Século XXI, o Dicionário da Língua Portuguesa. É dessa grossura. Pastor, você não tem o que fazer? Muito pelo contrário. Eu tenho tanto que fazer que eu tive que ler esse dicionário 14 vezes nos últimos 10 anos. É uma riqueza, você não tem ideia. Claro, vocês devem entender que a língua portuguesa é uma língua complexa demais, complexa e rica. Aí eu decidi, não, vou colocar um termo teológico aqui para despertar curiosidade nos alunos. Em vez de colocar frustrado, eu vou colocar baldado, porque a palavra baldar é muito usada em Portugal, que quer dizer frustrar. Vamos lá. Definição de predestinação. Antes de estudarmos o que a predestinação é, estudemos em primeiro lugar o que ela não é. Então, nós vamos estudar coisas que estão sendo ensinadas por aí afora que não são predestinação. Vamos lá. Certamente não é uma manipulação das escolhas do homem, o que, por certo, rebaixaria a posição de um fantoche, sem poder de escolha nem vontade. Deixa eu fazer uma pergunta. Já fiz essa pergunta aqui, creio eu, umas 2 ou 3 vezes, mas nunca é demais fazer esta pergunta, porque esta pergunta ela está ligada a algo chamado convicção. Convicção
está ligada à fé. Concorda comigo? Convicção está ligado à fé. Eu não posso alterar a sua convicção, porque ela está ligada ao seu nível de fé. Seja um nível fraco, médio, forte, seja nível 0. Então, a nossa convicção, a minha convicção, está ligada ao nosso nível, à nossa porção de fé. A pergunta que eu vou fazer a vocês, já fiz talvez 2 ou 3 vezes, ela está ligada à convicção. Ok? Quantos de vocês definitivamente creem que Deus deu ao homem a livre escolha para o que é certo e o que é errado? Ou seja, quantos de vocês creem que Deus deu a mim, deu a vocês, deu a todos nós a capacidade de escolher a esquerda e a direita, o bem e o mal, o positivo e o negativo, a salvação e a perdição eterna? Quantos creem nisto? Que Deus deu essa capacidade? Todos creem? Amém. Os que estão no invisível não puderam, de momento, se manifestar. Sabe por que eu bato muito nessa tecla? Porque se você for olhar nas redes sociais, se você for ver canais do YouTube de pastores muito famosos, não vou aqui citar nomes por respeito a eles, inclusive eu tenho profundo respeito a um grande número deles, mas quando batem nesta parte da predestinação, eles se esbarram, eles se colidem, eles se chocam com um dos princípios mais importantes das Escrituras Sagradas, que é o livre-arbítrio. Quantos já ouviram falar desta expressão, livre-arbítrio, que quer dizer livre escolha? Creio que eu já devo ter mencionado isto. Os presbiterianos tradicionais, porque tem também os presbiterianos pentecostais, tá? Mas os presbiterianos tradicionais, os batistas tradicionais, os metodistas tradicionais, porque tem a igreja metodista e a igreja metodista wesleyana. Os wesleyanos têm uma tendência para a renovação. Não são de todo pentecostais, mas não são de todo tradicionais. As denominações evangélicas tradicionais não creem de jeito nenhum que o Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ao contrário, eles creem que Deus separou um grupinho para a salvação, o qual eles chamam de predestinados. E tem um outro grupinho que Deus separou, que não são os predestinados, já são os condenados por antecipação. Olha que coisa séria. Então, tem o grupinho dos predestinados. Eu já preguei em várias igrejas presbiterianas. E aí o pastor da igreja ele sempre usa aquela expressão: quantos dos predestinados estão alegres nesta tarde? Eu falei, peraí, como é que é o assunto? Quantos dos predestinados estão felizes com Jesus? Como querendo dizer, né, que ali no meio tem os predestinados e os condenados. Só um negócio muito pesado, muito estranho, mas é normal, é comum entre os presbiterianos, batistas e metodistas tradicionais. Mas a Bíblia nos mostra algo bem diferente. Olha só, a predestinação nunca predetermina as escolhas dos homens, mas sim pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne, no que diz respeito ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Conhecendo Deus, todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, olha que coisa maravilhosa. Procurem prestar atenção nessa parte aqui, ó. Deus arquitetou. Isso quer dizer que Deus projetou um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para o próprio Deus, que resultarão na salvação do maior número de pecadores
e que desenvolverão a mais perfeita obediência dos seus seguidores. Vamos ler esse texto que você já leu, olha, dezenas e dezenas de vezes, mas quando lemos, às vezes, um texto, não prestamos atenção em detalhezinhos tão importantes, os quais eu vou mostrar a vocês agora. Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Romanos, capítulo 8, preste, por favor, muita atenção. Eu tenho certeza que você já leu esse texto, já passou por ele, já ouviu pregações e até estudos bíblicos deste texto, mas o que eu vou mostrar aqui agora a vocês, talvez possa estar enganado, você nunca deve ter observado. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muita atenção aqui. Vamos interpretar juntos o versículo de número 28. Está preparado? Está preparado? Vamos lá. Vamos interpretar juntos o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Quando a Bíblia fala de todas as coisas, não está falando apenas das coisas boas, das coisas positivas, das coisas que nos vão edificar, que nos vão fazer crescer, que nos vão abençoar. Preste atenção. A palavra grega aqui é pântalos, que quer dizer tudo e em todas as circunstâncias. Opa! Então quer dizer que Deus também lhe usa a tragédia, a separação, a morte, a enfermidade, o caos, a confusão, a escuridão, o desnorteio, o desespero, a angústia e a aflição. Pastor, só está trazendo uma lista de coisas ruins. Preste atenção. Deus nunca deixa de ser glorificado quando tudo está de cabeça para baixo na minha, na sua e na nossa vida. É ao contrário. Quando está de cabeça para baixo, aí que ele entra. Aí que ele intervém. Aí que ele se revela. Aí que ele se manifesta. É para qualquer um? Não. Presta atenção no texto. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De qualquer pessoa? De qualquer um? Presta atenção, não. Daqueles que amam a Deus. Isso inclui os cristãos. E entenda, nem todos os cristãos amam a Deus. Oh, não se assuste. Nem todos os cristãos amam a Deus da maneira como Deus pede na sua palavra. Vou dar um exemplo. Sofrimento. A Bíblia nos ensina que há 3 razões do porquê o ser humano sofre, e aí inclui-se o cristão. Primeiro, por causa da natureza pecaminosa que herdamos lá desde o Éden, desde Adão, desde Eva. Desde Adão, desde Eva, não tem jeito. Herdamos a natureza pecaminosa e, por termos herdado esta natureza, é inevitável. O sofrimento, a dor, vai ser uma constante nas nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Não temos como evitar dor. Compreendem? Não temos como evitar sofrimento. Não temos como evitar problemas e dificuldades. Não temos, é impossível, por causa da herança da natureza adâmica. Segunda razão do nosso sofrimento: pecados cometidos e não confessados. Mas, pastor, como é que eu sei que eu estou sofrendo por causa de pecados cometidos e não confessados? A consciência acusa. A consciência diz: Prestes, você está passando esse mau pedaço
por causa daquilo ali, ó. Lembra lá atrás? Você deixou passar em branco, não confessou, não pediu perdão, está pagando o preço. Está pagando a consequência. Terceira razão do nosso sofrimento. Eu vou incluir até uma quarta, que é interessante, e está na Bíblia também. Terceira razão, Satanás. O quê? Na permissão de Deus, Satanás pode até nos tocar. Na permissão de Deus. Se Deus não permite, Satanás não nos toca de jeito de maneira. E quando Deus permite Satanás nos tocar, através de um ataque que vem lá de fora, através de uma enfermidade, entenda bem, existem duas fontes de enfermidade. E a Bíblia nos ensina. Ela vem de fonte orgânica, ou seja, da debilitação ou da debilidade do nosso próprio corpo, e a enfermidade pode vir através de uma seta maligna, de um dardo enviado por Satanás. Quantos creem que o inimigo pode enviar uma seta de fogo com a permissão de Deus e trazer uma enfermidade? Mas eu vou repetir, quando há uma permissão de Deus. Se Deus não permite, como diz o Salmo 91, flechas de fogo, flechas vão voar de dia e de noite, mas não vão alcançar a tua tenda. Interessante que quando Deus permite o sofrimento vindo de Satanás, entra uma quarta razão, que é bíblica. Tratamento de Deus. Essa quarta razão faz muito crente pular de uma perna. Sabe por quê? Porque a maioria não aceita isso. Não, eu olho, eu jejuo, tenho uma vida consagrada a Deus. E Jó. E tantos outros heróis da fé que tiveram uma vida mais íntegra do que a minha e a sua. Sabe qual é o problema nosso? Nós avaliamos o nosso sofrimento, em algumas das vezes, na medida da nossa separação ou santificação. Mas se você parar para observar, quanto mais o homem e a mulher de Deus se santifica e se separa, mais ele vai sofrer. Yep. Mas tem essa razão chamada tratamento de Deus. O que é um tratamento de Deus? A Bíblia não fala a palavra tratamento, mas nos ensina os sintomas. Deus sabe o que precisa ser limpo e purificado dentro de nós. Deus sabe o que precisa ser areado, as arestas que precisam ser cortadas. Deus sabe como tratar, por exemplo, a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa arrogância, porque Deus nos ama. Quantos têm certeza que Deus nos ama? E que tem Ele amor de pai para filho? Quantos? Se Deus é pai, e Ele é pai, e graças a Deus temos essa convicção, e nós somos filhos, e diz a Bíblia que o pai que ama o filho disciplina. Se o pai vê que o filho está indo por um caminho quase beirando o abismo e o inferno, pode escrever. O pai vai tratar, e vai tratar, às vezes, até pesado. E a maioria não entende isso. Que Deus pode e trata o seu povo. Eu já vivi vários tratamentos da parte de Deus. Não porque eu estivesse em pecado, eu não estou aqui me justificando. É porque eu cheguei à conclusão que havia necessidade de Deus trabalhar numa área do meu caráter, que precisava ser aperfeiçoado, purificado e levado à plena dependência da parte de Deus. Vocês me entenderam, gente? O tratamento de Deus não é para matar ninguém, não é para destruir, é para limpar, é para aperfeiçoar. O problema somos nós, que na maioria ou muitas das vezes não reconhecemos esse tratamento. E quando não reconhecemos, sabe o que acontece? A gente esperneia. Quando esperneamos, estamos demonstrando o quê? Insubmissão, rebeldia. Aí atraímos um outro problema sério, mas que Deus nos dê discernimento o suficiente para detectarmos o sofrimento que eu estou passando é tratamento. E se é tratamento, é para o meu bem. É como alguém enfermo.
que tem que passar por um tratamento de medicamentos, de exames, pode até doer, pode trazer efeitos colaterais, mas qual é o resultado final de um tratamento? Restauração, cura, saúde, libertação. Deixa eu mostrar para vocês no livro dos Salmos o que Davi falou sobre tratamento. Salmo 139. Salmo 139. Versos 23 e 24. Conhecemos esses versículos de cor e salteado, mas só quero lembrar você. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele conhece. Mas aqui o salmista está pedindo o quê? Mostra a mim quem eu sou. Prova e conhece os meus pensamentos. Que tremendo isso. Olha o 24. Vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por que Davi disse isso? Porque ele sabia que havia caminho mau na vida dele. Ele sabia. Olha aqui, ele está confessando. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele estava dizendo o seguinte: Senhor, trata-me. Está errado, aqui dentro está mal. E o momento que Davi sentiu pior foi quando ele pecou contra Batseba, o pecado do adultério de Batseba. Ali o negócio pegou pesado para Davi. E o tratamento de Deus com Davi foi pesadíssimo. O profeta Natan disse: nunca mais se afastará da tua casa a espada do Senhor. Meu Deus! Que Deus tenha misericórdia, porque era lei. Na lei era assim. Quando Deus tratava, tratava com a espada. Mas graças a Deus que estamos na graça. Na graça desfrutamos um pouco melhor da misericórdia de Deus. Mas na lei, era difícil. Deus tinha misericórdia, claro, mas era desse tamanho, porque era lei. Olho por olho, dente no dente. Mas estamos hoje na graça. Mas muitas das vezes, muitos abusam da graça de Deus. E até em alguns casos, Deus entra com a espada. Quer um exemplo do Novo Testamento que Deus entrou pesado com a espada porque houve abuso da graça de Deus? O caso de Ananias e Safira. Alguém se lembra do caso de Ananias e Safira? Aquilo ali não está no Antigo Testamento e eles não estavam na lei, não. Muita gente diz, não, mas Deus não faz a mesma coisa hoje. Faz, no momento que se provoca o Espírito Santo. No momento que nós pecamos deliberadamente, conscientemente contra o Espírito Santo. Está lá, vamos ler em Atos 5 rapidinho, para a gente dar prosseguimento. Isso aqui é importante deixar muito claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 1. Vou esperar você abrir esse texto. Esse texto, se você puder mantê-lo anotado, é importantíssimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Presta atenção no versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4. Conservando-a porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, acertaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Mas o pior de tudo, não se mentiu ao Pai, e não se mentiu ao Filho, se mentiu ao Espírito Santo. Quantos estão percebendo aqui a gravidade do problema? Ao Espírito.
quando mentimos ao Espírito. Como é que eu sei que eu minto ao Espírito Santo? Quando eu perco a sensibilidade ao arrependimento em reconhecer que eu estou errado. Quando eu faço do certo o errado, eu errado pelo certo. Porque esse é o caminho para o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não nos dá detalhes, mas Ananias e Safira, com certeza, estavam num processo de deterioração espiritual por longo tempo. Para terem consciência que estavam pecando contra o Espírito Santo, a ponto de receberem a sentença final da própria morte física e espiritual. Como estão me entendendo, gente? Como estão me entendendo? Pecar contra o Espírito Santo é uma coisa muito fácil. Não é simples. E não é do dia para a noite. É um processo que leva, tempo. Vou repetir, a Bíblia não entra em detalhes. Quanto tempo esse processo de cauterização da mente, de perda de sensibilidade, se levou a cabo, se desenvolveu? Mas uma coisa é certa, Ananias e Safira fizeram tudo bem consciente. E pior do que isso, pecaram frontalmente contra o Espírito Santo. Ok? Vamos voltar de novo a Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é glorificado em todas as circunstâncias na minha vida, desde que sou eu aquele que o ama. E se eu amo a luz da Bíblia, eu vou me esforçar para discernir o seu propósito. Qual é o seu propósito? O propósito de Deus. Ser luz e sal da terra. Agora, olha o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu antes que chegássemos ao ventre de nossas mamães. Quantos creem nisso? Que Deus nos conheceu bem antes de chegarmos do ventre de nossa mamãe. Isso é coisa linda. Porquanto os que de antemão conheceu, também o que? Os predestinou. Mas como é que foi essa predestinação? Foi assim, de qualquer maneira? Não, essa predestinação é baseada no seguinte: Deus decidiu dar a salvação para todos, mas na base de uma escolha que cada um teria que tomar. Vou repetir, Deus decidiu dar salvação para todos, mas ela só seria efetivada, passaria a ter validade no momento exato que crescêssemos, abraçássemos. Vamos lá. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou. Predestinou para quê? Para quê? Para serem aí conformes à imagem de seu Filho, serem parecidos com Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Verso 30, olha que lindo o verso 30. E aos que predestinou, a mim e a vocês, se buscaram e aceitaram a salvação, a esses também chamou. Lá na eternidade, Deus já tinha o nome da irmã Meire como uma salva. Lá na eternidade, ela nem havia nascido ainda, nem passou pela cabeça que um dia ela tem um encontro com Jesus. Mas lá o Senhor Deus escreveu: Meire Oliveira, minha filha, ela vai ter oportunidade. Se ela quiser, ela abraça. Se ela não quiser, ela rejeita. Aí Deus deu todos os recursos, todos os meios, cercou ela de todas as formas, para que ela fosse sensível ao dia no qual ela receberia a oportunidade, talvez única, de salvação. Eu creio que a irmã Meire se lembra do dia que ela teve um encontro com Jesus. Como eu acredito que todos vocês se lembram perfeitamente o dia que tiveram essa oportunidade de ouro. Aí chegou a oportunidade para a irmã Meire. Ela não pensou duas vezes.
talvez teve luta, como qualquer um de nós espiritualmente temos luta quando abraçamos o Evangelho. Mas ela abraçou. Do que ela abraçou, ela aceitou, diz o versículo 30. A esses também chamou. Ela já estava predestinada para a salvação, mas dependia da escolha dela. Aceitar ou rejeitar. A escolha dela foi aceito. Quando ela diz aceito, então Deus dá o chamado. Opa, coisa linda! Deus dá o chamado para aqueles que recebem o convite da salvação, baseados na predestinação soberana de Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. A irmã Mary estava afastada, estava na condição de não filha de Deus, era filha da desobediência, filha das trevas. Mas no momento que ela abraçou a salvação, ela foi adotada, filha de Deus, e aí foi justificada, como nunca tivesse tido culpa da presença de Deus. E aos que justificou, a esses também glorificou, que é o estágio final da nossa salvação. Estamos vivendo hoje a etapa entre justificação e glorificação. E essa etapa entre os dois chama-se santificação. Vamos voltar para a apostila? Virando a página 8. Predestinação e fatalismo. Cuidado com essas duas definições. Cuidado. É a mesma coisa que você dizer que conhaque de alcatrão e catraca de canhão é a mesma coisa. Não é. Soa, tem um som parecido. Conhaque de alcatrão, catraca de canhão. Tem um som, mas não é a mesma coisa, nem gramatical, nem semanticamente, nem no significado. A fim de entender a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Muita atenção, por favor. Fatalismo é uma crença herética, ou seja, não está na Bíblia, que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus. Ou melhor, o homem só fará o que Deus decidir que ele faça. É como Deus dissesse para o irmão Cleiton: Cleiton, você não vai ser salvo. Desculpa, Cleiton. Você é muito simpático, você tenta ser um bom filho, mas eu já determinei, Cleiton Avancini não vai ser salvo. Ou seria algo como Deus dissesse para o irmão Robson: Robson, olha, você se esforçou muito, mas não tem jeito não. Salvo está difícil. Olha, eu sei que você está aí fazendo penitência, jejuando, dizimando como ninguém, mas olha, Robson, lamento dizer que o inferno te espera. Vou fazer igual o Chicó, né, pastor? Como é que é? Vou fazer igual o Chicó. Exato. Ei, deixa quieto isso aí que dá problema, que dá problema. Isso chama-se fatalismo. O que é fatalismo? Deus predestinou a uns para a salvação e a outros para a perdição. É como Deus tivesse os filhos prediletos e os filhos não prediletos. Mas isso é herético. Não existe o fatalismo, embora a teologia da prosperidade ensina demais. E em cima disso, escute, tem uma coisa que também é herética. Você já deve ter ouvido falar muito disso. Eu determino. Alguém já ouviu pregadores de púlpito dizer eu determino? Ei, o que é isso? Nós não temos poder para determinar nada. A Bíblia nos diz que eu devo pedir em o nome de Jesus e segundo a porção da nossa fé e segundo a vontade de Deus. Não tem essa de eu determinar. Não funciona. Deus não é o nosso lacaio, não é o nosso empregado, não é o nosso mordomo. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e como Pai devemos ter a Ele temor como filhos.
Ele é o nosso Senhor, nós apenas seus servos. Então, não tem essa de determinar. Quantos estão me entendendo, gente? Tem uma pastorada aí que, sei lá, foram mordidos pela mosca do determinismo. Eu determino que não vai chover hoje. Eu determino que você vai ganhar 4 milhões de dólares. Eu determino que você vai ganhar um Rolls Royce amanhã na sua garagem. Eu determino que você vai ter uma casa de 5 pisos no valor de 10 milhões de dólares. Epa, epa, epa. Quem que é o soberano, né, pastor? Hã? Quem que é o soberano, né? Ai, 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 ai. Tem muita gente querendo se colocar no lugar de Deus. E não é assim que funciona. Embora entenda, lá no Antigo Testamento, Deus trabalhava de uma maneira bem interessante. Ele usava os profetas com uma unção especial para um cumprimento de um propósito. Lembra-se de Elias? Tudo que Elias falava acontecia. Mas ele não determinava. Ele dizia, segundo a minha palavra no Senhor. Era bem diferente. E de mais a mais, quando Elias abria a boca, ele abria debaixo de uma unção sobrenatural que as coisas aconteciam. Hoje em dia, você já viu alguém dizer, Senhor, manda fogo e queima. Tá ruim. Tem muito pastor aí gritando, manda fogo, queima o fulano, arrebenta com o cicrano, e não funciona desse jeito. Já Elias teve essa experiência 2 vezes. E quando ia acontecer pela 3ª vez, aí o general lá, o comandante da tropa, para. Já queimaste 2 grupos de 50. Eu não quero entrar nessa. Aí reconheceu que ele era homem de Deus. Gente, viver no Antigo Testamento era um negócio pesado. Se eu conhecesse Elias, eu tinha que andar assim, ó, de cabeça bem baixinha, né? Se eu errasse de leve, ia cair fogo na minha cabeça. Mas hoje as pessoas levam as coisas assim, ó, sem muito temor diante de Deus. Até brincam de ser Deus. Eu determino, eu faço, eu realizo. Cuidado, isso está ligado ao fatalismo. E nós não temos essa autoridade, porque o soberano é o Senhor dos exércitos. Predestinação, preste atenção aqui, página 8. Predestinação refere-se somente a atos e escolhas de Deus. Muitas das vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem. Olha que interessante. Muitas das vezes os atos de Deus são determinados pelas escolhas do homem. Se eu escolho, Deus faz. Segundo a sua vontade, claro. Na medida que eu escolho, dentro da sua vontade, as coisas vão acontecer. Quer um exemplo na palavra de Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Anote aí, é importante. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vou repetir o texto. Porque Deus é quem efetua na irmã Graziele, me permite usar o exemplo da nossa irmã, tanto o querer como o realizar. Estão entendendo? É ele que coloca o querer dele nela. É ele que coloca o realizar dele nela, segundo a sua boa vontade. Irmã Graziele, acredito ela deve ficar surpresa algumas das vezes que ela ora, pede a Deus um negócio complicado, difícil. Ela fica surpresa. Já me atendeu? Já me respondeu? Já deu o meu milagre? Já aconteceu isso com a senhora, da senhora orar, e o negócio acontece rápido. Como eu tenho certeza que o irmão Cleiton também já teve essa experiência, de abrir a boca, tá um negócio difícil. Ora e acontece.
Às vezes até meu pensamento, só de eu Ó, pensar, o que aconteceu. só de pensar já está acontecendo. É um desejo meu. Aí- Aí Deus já vai lá e já aconteceu. Vocês entenderam agora? Porque Eu há vou pensar. circunstâncias que Deus coloca o seu querer, é o dele, não é o meu. O seu querer e o efetuar dele. Como eu tenho certeza que irmã Vanessa já deve ter sido surpreendida. De repente, Senhor, olha a minha luta, olha a minha prova, o que é isso e tal? Senhor, me ouve. E ela está lá orando com uma energia, uma perseverança. Daqui a pouco, ela dá um tremendo de um grito de surpresa. Meu Deus, o que é isso? Já veio a resposta, porque ela estava orando de acordo, olha que lindo, com o querer e o efetuar que Deus colocou nela. Ou seja, nós descobrimos uma coisa linda, que quando as nossas orações são respondidas assim, o que significa isso? Que Deus já colocou o querer dele em nós, já colocou o efetuar dele em nós. Aí as coisas, tem oração que você leva anos, e não acontece nada. Quem já teve essa experiência? De orar anos e não acontece absolutamente nada. Não vou entrar em detalhes. Eu passei 23 anos da minha vida pedindo por algo. Algo simples. Simplérrimo. Se eu fosse dizer a vocês, vocês iam ficar de boca aberta. Simples. Aí teve uma hora que eu estava quase que desistindo. Senhor, são 23 anos. Não está na tua vontade. Não está na tua vontade. Aí, de repente, bate aquele desejo de novo. Bum! Aí eu peço com tanta energia, mas eu estou há 23 anos. Será que vai ser agora? Não. Ok. Senhor, seja feita a tua vontade. Depois de 23 anos pedindo, se até agora as coisas não aconteceram, mas se vão acontecer, amém. No dia seguinte, 23 anos depois, aconteceu. Humanamente, dá-nos, às vezes, o desânimo de parar? Claro que sim, como somos humanos, mas a experiência que temos quando o querer e o efetuar dele está em nós é quando as coisas acontecem. Minha oração nesta noite é que o tanto querer dele como o efetuar dele seja plantado no seu coração. E como é que eu sei disso, pastor? Quando você apresentar a Deus uma petição e ela for assim, de respondida. Não se assusta, não. Porque Deus pode fazer aqui agora. Aleluia. Ele pode plantar em algum de vocês, alabacubi canta maias, o querer e o efetuar dele. Aí vocês vão abrir a boca, Deus, eu necessito disso. E não se assuste, que amanhã já está recebendo a resposta. Quantos creem nisso? Mas ele precisa plantar primeiro o querer e o efetuar dele. Então fica tranquilo. Quando a coisa acontecer assim, quer dizer que ele já plantou dentro de nós o seu querer e o efetuar. Aí as coisas acontecem. É coisa linda isso. Isso é uma experiência que Deus tem prazer em dar a cada um de nós. Sabe para com qual razão? Sabe para com qual objetivo? Ensinar-nos dependência. Se algum de vocês me disser que depender de Deus é fácil, é mentira. Eu digo, de acordo com a Bíblia, é mentira. Dependência para com Deus é coisa difícil, dura, mas é gratificante quando aprendemos a depender dele. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não. É um processo que leva anos. Se alguém me perguntar, pastor, o senhor depende plenamente de Deus? Olha, depois de 52 anos de fé, estou começando a aprender. Não me desanima, não estou te desanimando. Depois de 52 anos de fé, estou aprendendo o que é depender de Deus. Não é uma tarefa fácil. Não digam que é fácil, que eu provo a vocês, à luz da Bíblia, que é difícil. Quantos creem? Quantos estão de acordo? É difícil depender de Deus? Muito. Mas não é impossível. Não, impossível não. Vai depender do meu nível de comunhão, do meu nível de aproximação para com Deus. Vamos lá. Esta verdade é também ligada ao mundo físico.
Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar de cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural da sua própria decisão, e não Deus. É aquela coisa, Deus me protege, Deus me guarda. Mas isso não te dá o direito de pular do 20º andar e dizer, Deus me vai guardar e eu não vou morrer. Claro que você vai morrer. Claro, gente, não tente fazer isso. Não pule de um prédio de 20 andares. Você vai morrer e vai para o inferno, porque isso é suicídio. E depois, quando chegar lá no inferno, Senhor, foi sem querer. Que sem querer? Deus nos guarda e nos protege do perigo e do mal que nós não enxergamos, não vemos e não temos consciência. Agora, se eu tenho consciência do perigo, se eu tenho consciência que pular de um prédio de 20 andares me vai ocasionar a morte, se eu tenho consciência que eu entrar dentro de uma fogueira eu vou morrer carbonizado, você acha que Deus vai nos tomar inocentes por culpados, o culpado por inocente? De jeito maneira. Então temos que ter muito cuidado para não tentarmos ao nosso Deus. Ao pensar sobre esses fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos de decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultados de atos do homem Adão. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa desta maldição do mundo, toda a humanidade sofre enfermidades, dores e desastres naturais, como enchentes, terremotos, etc. Quando estas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, mas sim nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades. Também devemos crer com mais convicção que breve Jesus Cristo virá e libertará a terra da maldição que se encontra. Irmãos, não sei se vocês já estão percebendo, este ano, no verão que estamos vivendo, está sendo um dos mais chuvosos dos últimos 50 anos. Não sei se você está percebendo. Um dos mais chuvosos nos últimos 50 anos. Vários furacões estão aparecendo em sequência, um atrás do outro. Parece que termina um, vem outro furacão. Estamos tendo uma temporada bastante agitada de furacões e além disto, estamos tendo outros fenômenos climatológicos super estranhos. Irmão Cleiton, sim. Inclusive, aí, no que o senhor está falando, né, o sul do Brasil hoje está vivendo uma seca como nunca viveu antes. O Sudeste já teve, né, problemas hídricos, o Nordeste vive, né, com esse problema, mas o Sul nunca teve. Não, o Sul não, que eu saiba. Isso. E hoje nós estamos vivendo isso, né? Hoje aqui em Curitiba, região metropolitana e boa parte do Paraná, nós temos água 36 horas com água e 36 horas sem água. Veja que ironia, né? O hemisfério sul está seco, enquanto que o hemisfério norte está atolado de água, de inundações. Chegando a acompanhar na televisão essas inundações que arrasaram com a Alemanha. Alguém chegou a acompanhar na televisão? A Alemanha ficou destruída debaixo de um gigantesco dilúvio. Totalmente o contrário no hemisfério sul. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, uma seca devastadora. Mas quem é o culpado? O homem. O desmatamento indiscriminado da Amazônia e de outras florestas do globo terrestre. A excessiva emissão de gás CO2. Não tem um controle, irmãos. China e Estados Unidos são os países mais poluentes do planeta Terra. Vários desastres climatológicos que estão acontecendo hoje não é ação de Deus, não. É ação do homem, não foi uma predestinação de Deus, não. Mas isso quer dizer que o próprio homem está amaldiçoando a própria terra. Mas Deus estará tendo misericórdia, né? No momento que vier arrebatar a igreja, passar o tempo da tribulação, trazer Jesus Cristo à terra para estabelecer o seu governo de 1000 anos e, desta maneira, todo o planeta Terra vai ser restaurado do desastre, não é, que o próprio homem tem causado. Número 3, a predestinação e o crente. Olha que interessante.
Mediante o planejamento predeterminado por Deus, que é chamado na Bíblia de predestinação, a salvação é oferecida a todos. Vamos ler esse texto aqui. Ninguém tem desculpa de ir para o inferno. Vai porque quer. Alô? Ninguém tem desculpa de ir para o inferno. Vai porque quer. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, Deus predeterminou a salvação de todos, mas nem todos querem. E é possível que para todos quantos buscam o auxílio divino, como diz Atos 17, 26 e 27. Vamos lá rapidinho, ler Atos 17, 26 e 27. Atos 17, versos 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A salvação está aí, ó, pertinho. Está tão perto quanto este meu dedo aqui, para tocar a câmera. Está perto. Mas será que o homem está disposto em abraçar, em querer esta salvação? Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Isso aqui é impressionante. Todos, sem exceção, recebem uma oportunidade, até mais de uma, para crer. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Faz o highlight aqui, ó, nessa última frase do versículo de número 20. Tais homens são, por isso, indisculpáveis. O que isso quer dizer? Não há desculpa para ninguém quando recebem a oportunidade de salvação. Quando se rejeita, tchau. Aí lá no juízo final, quando a pessoa foi julgada para ser lançada no lago de fogo e enxofre, mas eu não me deram a oportunidade. Mentira. Deus deu a todos. A todos. E por isso que todos são indesculpáveis. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Romanos 8, 29, estamos lendo de novo. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, nós fomos chamados para termos a semelhança de Jesus Cristo. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder em obediência a Deus. Jeremias 15, 9. Esta provisão para glorificar a Deus é limitada para o crente que corresponder aos apelos do Espírito Santo. Note os seguintes versículos e alegre-se face ao soberano propósito divino para com a sua vida de salvo. Efésios 1, 5, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 11 e 12, predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Número 4, já falamos sobre isso, mas vamos reforçar. É possível perder a salvação? Oh, que perguntinha! No século V, depois de Cristo, Agostinho ensinou que o crente nunca poderia perder a salvação. Agostinho. Uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a vida, independente das suas ações ou atitudes. Esta declaração deu início a um debate teológico que permanece até os dias de hoje. Neste texto, apresentamos o conceito bíblico demonstrando que o crente pode perder a sua salvação. Alô? Quantos aqui creem que salvação pode
definitivamente ser perdida. Tem alguém que crê? Que pode? Pode? Alguém aqui já perdeu alguma moeda no meio da rua? Alguém já perdeu? Uma moeda. E pensa uma moeda fácil de perder, né? A moeda de 10 centavos, o dime. Já viram? É fácil, porque ela é menorzinha do que o penny. Já observaram o penny? O penny não vale nada, é 1 centavo. Mas o dime são 10. Como é fácil perder aquela moedinha, né? Aquela moedinha me deixa nervoso. Às vezes eu tenho uma sacolinha de dime e às vezes elas desaparecem como não sei da onde. Tá? Por que eu estou dando esse exemplo? A salvação é como uma moedinha de dime. Você pode perder facilmente. Basta não cuidar da mesma. Basta não dar os cuidados que precisamos dar à nossa salvação. Vamos ver na Bíblia como este assunto, não é sério. Ao estudar as evidências bíblicas que apoiam este fato, ou seja, que a salvação pode ser perdida, o aluno compreenderá por que só 4 séculos depois da morte de Cristo surgiu esse ponto de vista sobre o assunto em pauta. Assunto nas Escrituras. Um dos maiores argumentos bíblicos o qual se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se, com respeito à salvação. As referências bíblicas a seguir revelam o fato de que a salvação, na experiência humana, depende da situação do crente. Manifesta em expressões bíblicas como permanecer em Cristo, continuar na fé, andar na luz, não retroceder. Segue uma lista de algumas dessas frases. Ei, se alguém querer tentar te convencer que a salvação não pode ser perdida, humilde sugestão, uma humilde dica, larga esses textos aqui, que vai calar a boca de alguns deles. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, disse Jesus em João 15:6. Se é que permaneceis na fé, Paulo, em Colossenses 1:23. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, Paulo, em 1 Coríntios 15:2. Se negligenciardes tão grande salvação, diz o escritor à Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso 14. Se retroceder, Hebreus 10:38. Se porém andarmos na luz, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Alguém tem dúvidas que a salvação pode ser perdida? Alguém tem dúvida? Nenhuma? Que coisa boa. Quando não existe esta dúvida. Pelo contrário, quando há convicção que salvação é algo delicado. Temos que fazer isso aqui, todo dia batalhando, todo dia matando um leão, todo dia derrubando um urso, todo dia matando um dragão, para não matarem a nossa salvação. Advertências diretas. Número 2. A Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça. Paulo advertiu os santos que achavam que fazendo o que quisessem estariam salvos. Tem igrejas hoje que dizem, venha como estás. Pinta, borda, o 7, o 14, o 28, o 21, o 35, o 42, venha como estás. Tá, não se preocupa, que Jesus te recebe. Claro, venha como... Fale. Só uma coisa, eu me perdi, eu estava no Manta e eu acho que o Tico e o Teco não deu certo. O Tico e o Teco não deu certo. Ei, rapaz, vamos lá. Vamos trazer o Teco e o Tico junto. Explica, por gentileza, a questão da predestinação, que eu não entendi muito bem como é que ela é aplicada verdadeiramente, diferente dos presbiterianos acreditam. Por favor. Deus, no seu propósito, disse: quero e vou salvar a todos. Ou seja, está à disposição de todos a oportunidade da salvação. Entretanto, a reação e a atitude do homem vai determinar a ação e a reação de Deus. Como é que é? Mas Deus não é o Todo-Poderoso? Deus não é o soberano? Deus não faz o que bem entende? Claro, mas como Deus não nos criou para sermos robôs,
mas para escolhermos entre servir a ele por amor e rejeitar a ele, Deus então nos dá o quê? O livre-arbítrio, a livre escolha, que é o maior exemplo bíblico da livre escolha, do livre-arbítrio. Pode anotar aí, você já falei sobre isso. Deus fala a Adão e Eva, de todos os frutos das árvores do jardim, o que Deus falou? Comam à vontade. É de vocês. Agora tem um detalhe. Vocês estão vendo aquela árvore ali? Tá lá no fundo, bonitona, né? Ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia em que tomardes do seu fruto e comerdes, certamente morrereis. Entendido, Adão? Entendido, Senhor. Entendido, Evinha? Entendido, Senhor. Tá? Tudo é de vocês. Tudo. Todos os frutos. Todas as árvores. Comam até não aguentar mais. Mas aquela árvore é minha. O dia que vocês tomarem do fruto daquela árvore, vocês vão morrer. Deus foi claro com Adão e Eva, sim ou não? Sabe por que ele foi claro? Por duas razões básicas. Ele sabia que Satanás já estava no mundo. Satanás já estava no planeta. E que Satanás já estava preparando literalmente o bode para acabar com a relação, com o relacionamento entre Adão e Eva e o próprio Deus. Deus já sabia, mas Deus não queria forçar Adão e Eva a servi-lo por força. Eles tinham que escolher na base do amor e da obediência. Por isso que Deus se viu na necessidade de colocar o livre-arbítrio. Na verdade, o homem foi criado com esse livre-arbítrio, sem dúvida nenhuma. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal foi simplesmente o ponto de alarme, o ponto de chamado. Aqui, vocês escolhem. E que coisa linda que Deus nunca permite que a gente caia no buraco sem sermos antes avisados. Concordam comigo? Nenhum de nós caímos no buraco sem receber primeiro o aviso. Então, a salvação Deus deu para todos. A partir do momento que se faz a escolha, ela é abraçada, ela é aplicada. Quando você não faz a escolha, para onde você vai? Para a separação eterna, o inferno. Compreendido, irmã Tatiana? Ou preciso ampliar mais a explicação? A predestinação de Deus, ela está em função da escolha que o homem faça em abraçar ou não a salvação por ele oferecida. Perfeito? Alô? Irmã Tatiana, está me ouvindo? Amém, pastor? Amém. Quando você fica quietinho, eu fico preocupado. Fico preocupado na terra. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Vocês estão ficando preocupados se é coisa boa. Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer a escolha. A escolha de caminhar direitinho nos trilhos para a gente não perder essa oportunidade da salvação. Olha só. A Bíblia contém muitas advertências do perigo de cair da graça. Paulo os advertiu os santos que se achavam que fazendo o que quisessem estariam salvos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 de Coríntios 10, 2. Gente, para cair, basta estar de pé. E basta não vigiar. O escritor da Epístola aos Hebreus advertiu que é possível deixar o coração encher-se de descrença a ponto de perder a salvação. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. A Epístola de Judas leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento dos dias de Moisés, quando diz: quero, pois, lembrar-vos que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas, verso 5. Há uma exortação severa de João, presta atenção, há uma exortação severa de João, que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de alguém perder a salvação. Passa um highlight aí, daquele bonito,
para você ficar ligado, esperto. O vencedor, aleluia, que coisa linda! O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Alô, alô! Aonde estão os vencedores aqui? Tem vencedor aqui? Ou tem gente que está correndo atrás para ser vencedor lá? Irmã Graziele. Rapaz, gostei da segurança da irmã Graziele. Deu até torcicolo no braço dela. Não, ela é vencedora. Olha lá o nosso irmão Cleiton, ele é vencedor. Fomos chamados para sermos vencedores. Agora, eu quero ser vencedor? Vocês querem ser vencedores? Vocês têm convicção de que fomos chamados para ser vencedores? Ih, pastor, eu tenho lutado tanto, tem batido tanto em mim, eu pareço uma lagartixa. Caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto. Irmãos, diz a Escritura lá em Provérbios, que o justo pode cair 7 vezes, mas a mão do Senhor o levantará, ele nunca ficará prostrado. Isso quer dizer, eu caio uma vez, eu caio a segunda, eu caio a terceira. Tem aquele ditado, né? Que o pessoal pensa que está na Bíblia, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, não, gente, por favor. Isso aí está no Evangelho segundo Apócrifo João Batista, capítulo 18, verso 173. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Evangelho Apócrifo João Batista, capítulo 18, verso 163. Anotaram? Mas na Bíblia Sagrada, nos livros canônicos, não tem essa, não. O que está escrito na Bíblia é: o justo pode tropeçar e cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta, ele não ficará prostrado. Isso sim está na Bíblia. Então eu posso tropeçar, eu posso cair, mas a mão de Deus garante o quê? Se eu tenho arrependimento, se eu tenho quebrantamento, ele me levanta, ele me resgata. Se eu não dou uma de vaidoso, de orgulhoso, de arrogante, ele olha para mim e diz: ok, meu filho. Aonde está esse versículo, pastor? Hein? Aonde que é esse versículo? Provérbio, vamos lá em Provérbio, vamos lá em Provérbios. Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios. Vamos lá, esse livro é muito bom. Provérbios. 24:16. Anota aí, é bonito demais saber que Deus tem promessa para as nossas vidas, nos dando garantias de vitória. Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Olha só. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Ouviu? Entendeu? Anotou? Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. Meu Deus, que maravilha! Isso quer dizer que na 8ª você não vai cair, não. Entendeu o mistério? Quem entendeu? Na 8ª você não cai. Você cai a primeira, cai a segunda, cai a terceira, cai a 4ª, cai a 5ª, cai a 6ª, cai a 7ª. Na 8ª, Deus fala: opa! A 8ª você não cai, porque eu estou contigo. Ele está conosco desde a primeira. Mas que coisa interessante. Na 8ª ele não deixa. Aleluia! Você louva a Deus por isso? Gente, eu estou alegre. Quando eu leio esse texto, me anima. Eu posso meter a cara na parede, na primeira, na segunda, na terceira, na 4ª, na 5ª, tá ele me levantando. Na 6ª, aí você pensa: ih, meu Deus, eu só tenho mais um cartucho, queimou o 7º. Bum! Aí tem 8ª, não tem 8ª não, porque na 8ª ele te agarra forte. Não, agora, meu filho, segura, que eu te seguro e você não vai tropeçar mais. Aleluia! Que coisa linda é saber que o nosso Deus tem prazer na nossa salvação, que o nosso Deus tem prazer no nosso bem-estar. É o que eu costumo dizer: se o camarada vai para o inferno, ele vai com as próprias pernas. Se o camarada vai para o inferno, é porque ele escolheu. E tem muito obreiro, homem de Deus, hoje na terra, pastor, evangelista, presbítero, diácono, com todo respeito, vai estar lá no inferno. Sabe por quê? Porque vai lançar fora a oportunidade que é única que a vida nos dá, de estarmos agarrados, perseverantes, como diz Judas, versículo 3, batalhando pela fé que um dia nos foi
cuidada. Vamos cuidar da nossa salvação, irmãos, como uma orquídea, que é uma planta tão delicada, mas ela pode ser machucada facilmente e morta. Assim é a nossa salvação. Conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Coroa fala de algo valioso, algo caro, algo caríssimo. Alguém aqui já perdeu algo caro? Algo caro, algo de valor. Alguém já teve essa experiência de perder algo caro? Ninguém? Sério? Eu já perdi um anel de formatura. Caro no mundo. Pensa no homem que está chorando até hoje. Por uma bobeira, sabe por quê? Ao invés de comprar ele mais apertadinho, eu comprei ele um pouquinho folgado. E um dia, gesticulando a mão, eu não senti ele, saiu. Vim de uma cerimônia, quando eu chego em casa, onde está o anel? Voltei aonde eu poderia imaginar que ele poderia cair. Fiquei horas buscando, puxei 2 lanternas. Nada. Foi caro. Doeu no meu bolso. Foi meu pai que me deu esse anel. Meu Deus! Meu pai, Luiz Preste. Você é irresponsável! Você é idiota! Você é negligente! O que é isso? Te falei, tinha que fazer o anel mais apertado. Fiquei 18 dias ouvindo meu pai, deixando doido. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Mas se perdermos a salvação, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, vai ser muito pior. Não teremos até lágrimas, nem as lágrimas vão trazer de volta a oportunidade perdida. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos lutar, vamos batalhar, vamos chorar, mas vamos preservar a nossa salvação. Exemplos da perda da salvação. A Bíblia não apenas ensina que é possível perder a salvação, mas também registra casos de várias pessoas que viraram as costas para Deus, perdendo por completa comunhão com Ele. No Antigo Testamento, lemos acerca de Saul, que Deus lhe mudou o coração e que o Espírito de Deus se apossou de Saul. 1 de Samuel 10, 9 e 10. Mais tarde, porém, tornou-se possuído por um espírito maligno e terminou sua vida suicidando-se. Está dito de Salomão que na sua juventude amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. 1 de Reis 3:3. Mais tarde, porém, ele rejeitou a Deus e começou a adorar falsos deuses. 1 de Reis 11, 1, 8. Baseado nesse texto, anote aí. Baseado neste texto é que se crê, se deduz que Salomão tenha perdido a salvação. Olha que sério. Embora em Eclesiastes não há nenhum texto que deixe claro isso, mas o único texto, mais do que Eclesiastes, capítulo 12, esse texto de 1 de Reis 11, 1, 8. Né? Deixa eu ver aqui uma parte que poderíamos ler, que nós já estamos no finalzinho, para daqui a pouquinho já entrar na prova. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Isso aqui é importante. Capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, 1 de Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Olha só. Olha a listinha, gente. Para pensar comigo aqui. Olha a listinha das mulheres de Salomão. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Rapaz, garotada da pesada, mulherada da pesada. Gente, essa mulherada aqui é da pesada. Verso 2. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A estas, a Bíblia aqui é taxativa, se apegou Salomão pelo amor. Não foi uma apaixonite adolescente, não. Foi um negócio pesado, pesado mesmo. Verso 3. Tinha 700 mulheres, papai do céu, princesas, e 300 concubinas, misericórdia. O negócio foi complicado. E suas mulheres lhe perverteram o
coração. Que triste isso. Verso 4. Sendo já velhos, suas mulheres lhe verteram o coração para seguir outros deuses. Rapaz, o homem velho, em vez de ter um pouquinho de vergonha e temor de Deus, cara, nada. Se deixou levar pela perversão e foi adorar outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote. Gente, isso aqui é triste. Você está notando? Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a mesma deusa que Jezabel adorava, meu Deus, e Acabe. E a Milcom, abominável dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos. Ih, gente, o negócio ficou feíssimo. A abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, ou seja, Moloque, aquele que aceitava sacrifícios de crianças no fogo, papai do céu. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Quem já tinha lido esse texto alguma vez antes? Alguém já leu? Só o irmão Cleiton. Ninguém mais leu esse texto? Irmã Graciele, anote aí. É um texto chocante, concorda comigo? Chocante. Chocante. O homem mais sábio da terra foi tão abençoado por Deus, caiu num buraco tremendo. Irmão Cleiton. Não, justamente isso. Quando eu li pela primeira vez, eu não acreditei. Né? Assim, porque por toda a sabedoria que teve, ele pediu no início, ele só queria sabedoria, né? Foi tudo que ele pediu a Deus. Deus disse que ele poderia pedir tudo e ele pediu sabedoria. E aí, no final, isso, eu falei, pai... Aí eu até comentei com a minha esposa, ela falou, pois é. Né? Isso que o irmão Cleiton está falando para nós, é o quê? Que é um exemplo. O negócio não é começar bem, gente. Alô? O negócio não é começar bem. É começar e terminar bem. Concorda comigo, irmãos? Vamos começar bem. Vamos caminhar bem, ainda que suando, chorando, sofrendo, passando tribulação. Mas vamos lutar para terminar bem. Aleluia! Vamos lutar para terminar bem. Glória a Deus. Vamos chorar mais se é necessário chorar. Vamos sofrer mais se é necessário sofrer mais. Vamos passar na agulha, no estreito, se é necessário. Mas vamos terminar bem, meus irmãos. Por favor, em nome de Jesus. Vamos terminar bem, vamos terminar salvo. Vamos terminar com a coroa aqui, ó. Vamos terminar perseverantes. Aleluia. Vamos batalhar, irmãos. Quem está disposto a batalhar aqui? Quem está disposto a batalhar com Jesus do ladinho? Do ladinho, do ladinho. Porque sozinho não funciona, não. Sozinho não sou louco, não. Tem que ser Jesus. Se ele não nos der da sua graça, eu não consigo andar nenhum centímetro mais para frente. Vamos entender isso, irmãos. Que triste é saber que este homem de Deus, Salomão, chegou nesse ponto. Por isso que, baseado neste texto, fica um tanto patente que, infelizmente, existe a possibilidade que Salomão tenha se perdido, tal qual foi Saul. Mas Salomão é mais dramático do que Saul, porque ele recebeu uma sabedoria gigantesca. Saul também recebeu o Espírito Santo, mas o rejeitou. Mas é aquela coisa. Tudo, estão entendendo? Está na base da escolha. Saul foi cheio do Espírito Santo, mas escolheu rejeitar a Deus e rejeitou buscar, e decidiu buscar uma feiticeira. Salomão foi cheio do Espírito Santo, recebeu sabedoria, mas decidiu buscar 700 mulheres e 300 concubinas. Que Deus nos ajude a tomarmos a melhor das decisões. Para terminar, no Novo Testamento, o exemplo mais destacado de um desviado e apóstata é o de Judas Iscariote. Judas, no princípio, era um verdadeiro crente em Deus, pois jamais Cristo confiaria a um pecador no ministério de evangelizar, curar enfermos e expulsar demônios. Mateus 10, 7, 8. Porém, já por ocasião da última ceia, Judas havia abandonado a fé. Cristo sabia que Judas já não fazia parte do grupo dos salvos.
O próprio Judas confirmou isto quando traiu a Cristo e suicidou-se. Himeneu e Alexandre, 2 cooperadores de Paulo, após manter a fé e boa consciência, naufragaram na fé, e Paulo os entregou a Satanás. O que quer dizer entregar a Satanás? Isso aqui é uma expressão um pouco forte, né? Quando você lê esse texto, vai entender, Paulo pegou e jogou na mão do diabo? Não. Essa expressão é uma expressão figurada que quer dizer o seguinte: Paulo os expulsou da congregação de Éfeso. Presta atenção. Quando estamos nos congregando, pode ser incrível isso que eu vou dizer, mas isso é bíblico. Quando estamos nos congregando, ganhamos uma proteção espiritual pelo fato que estamos sendo obedientes. Não entenda mal o que eu estou lhe dizendo. Há situações que, por A e B razões, temos algumas dificuldades de nos congregar, mas o importante é que o desejo de querer congregar esteja queimando no nosso coração. Mas vão existir situações que vão temporariamente nos atrapalhar ou nos impedir de nos congregar. Mas tem aquelas pessoas que já decidiram que não vão mais se congregar. Aí é um problema. É estar fora da seiva, ou seja, da agremiação que Deus determinou para que recebêssemos também as suas bênçãos, que é a igreja de Cristo ou a igreja local. Paulo sabia muito bem disso. Então, quando estes dois, Himeneu e Alexandre, começaram a naufragar na fé, a Bíblia não nos dá detalhes, mas para Paulo chegar a esse ponto, eles devem ter feito muita coisa errada, consciente, foram perversos, e Paulo não poderia ter, claro, no meio da congregação de Éfeso, aquela gangrena, porque iria contaminar aos bons, aos que estavam fiéis na fé. Então, essa expressão, e Paulo os entregou a Satanás, quer dizer, eles foram expulsos da congregação. Para chegar a esse ponto, obviamente, eles devem ter incorrido em muitas perversidades e muitas reincidências. Demas, outro associado de Paulo, é declarado um ajudante fiel. Estava presente quando Paulo escreveu suas epístolas aos Colossenses e a Filemon. Colossenses 4:4 e Filemon, verso 24. Paulo mesmo o chamou de cooperador seu. É difícil imaginar que ele não fosse um crente verdadeiro. No entanto, mais tarde abandonou a fé, isto é, a salvação, por causa do seu amor ao presente século. Ou seja, Demas gostou do mundão, do que o mundão oferecia. Existem hoje crentes que fazem a mesma coisa que Demas fez? Infelizmente, sim, temos. E até os dias de hoje são muito piores do que os dias do apóstolo Paulo. Hoje o pecado está aí escancarado, está rasgado, à flor da pele, através de várias e várias tentações. Não havia tecnologia no tempo de Demas, não havia coisas que temos nos dias de hoje, e Demas amou o mundo e deixou a Cristo. Que o Senhor Deus nos ajude a não trocarmos Cristo por este mundo, a não trocarmos coisas que não nos convém. Que o Senhor nos ajude a estarmos agarradinhos com Ele e que a sua misericórdia nos acompanhe. Estamos, então, concluindo a nossa matéria. É a primeira vez que concluímos uma apostila completa. Mas, amém, teremos outras apostilas, ainda que com conteúdo um pouquinho maior, mas teremos ainda outras, se Deus quiser, né? Porque esta matéria falou ao seu coração, essa matéria falou à sua vida, a minha falou. Como é importante a gente considerar esta enorme, esta tão grande salvação. Lamentamos que alguns irmãos estão tendo dificuldades para estar conosco nestas aulas, tá? E quero só adiantar que a partir das próximas dias e semanas nós vamos estar abrindo para vários alunos que não estão podendo estudarem diretamente nas aulas presenciais, estamos abrindo para estudarem
de formato de aulas vídeo, como já vimos comentado com vocês, né? Vídeo gravadas, né? Para que também não desperdicem a oportunidade. Ali temos nosso irmão Jones Catarina Cristo, fala sério, e nossa irmã Carlismara. Paz do Senhor, Paz do Senhor, povo. pastor. Tudo bem? Que bom ver Agora, esse casal de anjos. Estavam viajando lá pelo terceiro céu. E eles aterrizaram a terra. Que coisa boa. Coisa boa é ver esses anjos, né? Eu estava lá no purgatório, mas agora voltei para a terra por causa das... Coisa boa. Gente, antes da nossa prova, vamos orar a Deus. Vamos dar 5 minutinhos apenas, 5 minutinhos para você esticar suas pernas, beber uma água, pegar um cafezinho, você que está pescando surubim no Paraná, tá bom? De repente você precisa de um cafezinho para dar uma levantada, né? Com todo respeito, teve um aluno, né? Infelizmente saiu até gravado, né? Ele estava assim, ó, sorrindo, olha assim mesmo, assim. Daqui a pouco ele ficou assim, ó. Foi impressionante, né? E o ruim é que todo mundo começou a rir, né? Então ficou chato. Então eu estou dando essa dica, né? Perto da prova, se você está assim cansadão, coloca aí um copão de café preto, né? Coloca para dentro e faz a prova animado. Mas não pesca surubim no Paraná, não, que fica feio. Tá bom? Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por esta abençoada aula. Abençoada porque o Senhor esteve conosco, né? Durante essas 5 semanas. E continuará conosco. Próxima terça, a matéria Teologia do Obreiro. Irmão Jonas e irmã Carlismara. Já mandei a apostila para vocês hoje, tá? Fica atento aí que vai chegar essa semana pelo correio, a Teologia do Obreiro. Isso aí vai mexer com a cabeça de vocês. Vocês vão ficar assim... Essa matéria vai falar forte aos nossos corações. Quem são os obreiros da seara do Mestre, né? E o que eles devem fazer à luz da palavra de Deus. Vamos pedir, deixa eu ver aqui, quem poderia nos levar uma palavra de oração. Irmão Cleiton se afastou. Ok, vamos pedir a irmã Graziele, que está ali, né? Na boca da urna. Abra o seu áudio e nos agradeça a Deus. Em conclusão a esta aula, aí já entramos em 5 minutinhos, só 5 minutinhos, aí voltamos e daremos início à nossa prova. Irmã Graziele, com a palavra de oração, agradecendo por esta aula. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero somente te agradecer, meu Deus, por esse tempo, Pai, que estivemos aqui, aprendendo mais e mais de ti, Pai. Só quero te agradecer, Senhor, pelo aprendizado, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado por abrir, Senhor, a nossa mente, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nos fortalecendo, Pai, que nós não venhamos ser seduzidos, meu Deus, por este mundo. Meu Deus amado, que nós possamos, Aleluia. Deus, permanecer firmes, Senhor, na nossa fé até o fim, Pai. E que esta aula, Senhor, venha, Pai, permanecer dentro dos nossos corações, Pai, que possamos aprender mais e mais do Senhor a cada dia, Pai. Pai, que o Senhor venha continuar, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, em nome de Jesus, Pai. E eu peço que o Senhor abençoe a cada aluno, Senhor, ao nosso professor, que o Senhor venha fortalecer a sua saúde, a sua fé também, Senhor. Aleluia. Dá a ele o seu vigor e graça, Senhor. Pai, eu só quero te agradecer, Senhor, somente te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nos abençoa, Pai, nessa noite de hoje e nos dê, Senhor, uma noite de paz e tranquilidade, Senhor. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. 5 minutinhos a partir de agora, 5